Mateus 12, de 1 até o pouquinho. Jesus ao Senhor do sábado, o homem da mão ressequida, Jesus se retira. Diz a palavra de Deus: por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando os seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isto, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhes disse: não leste o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer, nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não leste na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não teríeis condenado inocentes, porque o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequidas. E eles então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Ao que ele lhes respondeu: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha e num sábado deixa cair uma cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Logo é lícito nos sábados fazer o bem. Então disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a, e ela ficou sã como a outra. Retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra ele sobre como lhe tirariam a vida. Mas Jesus, sabendo disto, afastou-se dali. Muitos o seguiram, e a todos ele curou, advertindo-lhe, porém, que o não expusessem à publicidade, para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías: eis aqui o meu servo, que eu escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo. E no seu nome esperarão os gentios. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela palavra ora lida e pedimos a ti, Deus, que ela fale ao nosso coração. Nos abençoe, nos fortaleça, nos ajude, Deus, a praticarmos a misericórdia assim como o Senhor faz. Em nome do teu Filho Jesus nós oramos. Amém. Queridos irmãos, capítulo 12 é o capítulo que continua mostrando essa luta de Jesus com os fariseus. O novo comentário da Bíblia vai dizer que é como se de fato os fariseus quisessem ou estivessem com uma disputa pessoal com Jesus. Eles queriam mesmo disputar com Jesus. E então nós podemos perceber que onde Jesus está, o que Jesus está fazendo é sempre contestado, é sempre motivo de desconfiança e também de cobrança por parte dos fariseus. Então Jesus ele está no dia de sábado e os fariseus distorceram o mandamento do sábado. Para eles no sábado não era dia de fazer nada, ou pelo menos eles querem alguma razão, algum motivo para incriminarem a Jesus, e é isso que o texto nos mostra. Mas antes de entrarmos no texto propriamente dito, nós percebemos que Jesus ele faz 7 milagres em dia de sábado. Ele faz 7 milagres em dia de sábado, e nós podemos perceber isso quando Jesus expulsa um demônio em dia de sábado, quando Jesus também, além de curar esse homem da mão ressequida ou mirrada,
Ele também cura a sogra de Pedro no dia de sábado. Jesus cura a mulher encurvada há 18 anos, também no dia de sábado. Jesus também ele cura um homem hidrópico, sofreu com uma doença chamada hidropsia, que é uma doença que ela gera acúmulo de água nos tecidos e então acontece inchaço, aparece aquela aparência, né? Se mostra aquela aparência flácida com a presença de água. Você pressiona, ela acaba sendo retornando ao seu estado superficial da pele de maneira muito demorada, muito lenta. Então é uma doença chamada hidropsia, e um homem hidrópico, então Jesus cura também esse homem. A cura do paralítico de Betesda, né? E também a cura do cego de nascença. Então são 7 milagres que Jesus ele faz em dia de sábado, e sempre há conspiração, sempre há alguém contra aquilo que Jesus está fazendo. Nós encontramos esse texto paralelo em Lucas capítulo 6, de 1 a 11, e também Marcos capítulo 2, de 23 até capítulo 3, versículo 6 do Evangelho de São Marcos. E há algumas diferenças que os 3 evangelistas fazem do texto. Na perspectiva de Mateus, parece que Jesus, imediatamente, quando ele conversa com os fariseus, então ele entra na sinagoga. Imediatamente, na perspectiva que Mateus escreve, parece que ele sai de um determinado lugar em dia de sábado, acontece num dia de sábado, e então ele entra na sinagoga. Na perspectiva de Marcos, você vai perceber isso lá no capítulo 3, quando Marcos ele relata, ele escreve de novo. Então parece que Jesus é possível, pela visão de Marcos, se você não comparar os outros evangelistas, que Jesus talvez tivesse falado dentro da sinagoga, saído e depois retornado. Na perspectiva de Lucas, é uma perspectiva que acontece uma semana depois. Se você abrir lá em Lucas, no capítulo 6, versículo 6, você vai perceber essa diferença. Enquanto Mateus parece que é no mesmo instante, Marcos parece que ele estava na sinagoga, sai e depois entra de novo, e Lucas mostra como se fosse um outro sábado. Ele termina o versículo 5 dizendo que Jesus é Senhor do sábado, e começa o versículo 6 dizendo: sucedeu que em outro sábado. O que é que isso muda no conteúdo da mensagem? Nada, não muda o conteúdo da mensagem de maneira nenhuma. Os autores escreveram em momentos diferentes, escreveram, por exemplo, Marcos possivelmente tenha ouvido de Pedro esse acontecimento, e Lucas tenha ouvido de Paulo, que ouviu dos outros apóstolos. Então não há nada que desmereça e desacredite a mensagem. O que nos é importante saber é que Jesus ele dá uma lição sobre o sábado, ele mostra as bases bíblicas sobre o sábado, e em seguida ele cura no sábado. Não importa se no mesmo dia, se sendo imediatamente, alguns instantes depois ou uma semana depois, não importa. O que importa é que Jesus, no dia de sábado, ele dá uma lição de moral, e na perspectiva de Mateus, ele explica imediatamente, demonstrando que o seu poder é um poder que é confirmando o seu ensinamento, né? Ou seja, que se Deus não fosse com ele para realizar tamanho milagre diante dos olhos daqueles religiosos da época, então esse milagre estaria confirmando então o ensinamento de Jesus, que é geralmente o que Jesus faz. Então, se você observar, Jesus ele mostra conhecimento bíblico correto, ele mostra que conhece a Escritura, e é fundamental conhecer a Escritura. Jesus ele é o autor da Escritura, junto com o Pai e junto com o Espírito Santo. Ele é a razão de toda a Escritura. A Escritura aponta para ele é o objetivo final da Escritura. Jesus é aquele de quem a Escritura falava, e Paulo vai dizer no capítulo 15 de 1 Coríntios que ele morreu, como diz a Escritura, e ressuscitou ao terceiro dia, como diz a Escritura, como a Escritura anunciou previamente.
Então nós percebemos que Jesus, ele tem conhecimento, ele tem domínio das Escrituras para poder então justificar o bem que faria. Eu queria que meditássemos nessa noite sobre o tema vivendo o reino da misericórdia do serviço. Vivendo o reino da misericórdia do serviço. Por que nós devemos meditar sobre isso? Porque a misericórdia é um tema muito forte nesse texto, até porque Jesus ele se apega a uma profecia que é repetida algumas vezes, tanto em Samuel como também em Oséias, quando ele se refere à misericórdia quero e não holocaustos. Então a misericórdia é o que Deus quer de nós. O reino de Deus deve ser um reino de misericórdia. Misericórdia é quando você não dá ao outro o que o outro merece, né? Às vezes você tem a oportunidade de se vingar de alguém, mas você precisa, eu preciso, nós precisamos ser misericordiosos, porque a misericórdia é uma característica do cidadão do céu. Você vai observar isso lá em Mateus capítulo 5. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Mas é interessante que no contexto do ensinamento bíblico parece que você só vai alcançar misericórdia se você praticar misericórdia. Mas na verdade, biblicamente, nós precisamos ser misericordiosos, como misericordioso é o nosso Pai que está no céu. Ou seja, Ele agiu de misericórdia para conosco, e nós então devemos perceber, entender e praticar a misericórdia no reino de Deus. Quando é que eu devo praticar misericórdia? Quando eu vejo uma pessoa errada, eu posso praticar misericórdia e devo praticar misericórdia. É lógico que você não pode eximir a pessoa da responsabilidade, das consequências do seu erro, mas isso deve ser feito com misericórdia, como diz a palavra de Deus. Jesus, no capítulo 23, ele chama a atenção dos fariseus, porque eles se esqueceram dos princípios fundamentais da fé. Eles esqueceram a justiça, eles esqueceram o amor e eles esqueceram a misericórdia. Eles praticavam tudo, eles eram dizimistas em tudo, eles eram cuidadosos em detalhes da religião, mas não eram feitos com misericórdia, amor e justiça. Então a misericórdia é um tema muito constante, como nós começamos o culto nesta noite, meditando sobre a misericórdia de Deus, ou as misericórdias do Senhor. E nós vemos que Ele é misericordioso, e então Jesus, Ele fala por Deus, porque Ele é Deus. Misericórdia quero e não holocausto. Olha, eu quero de você misericórdia muito mais do que religiosidade. Eu quero de você obediência antes de sacrifício por causa da desobediência. Eu prefiro que você obedeça em vez de você errar e oferecer sacrifício por isso. Esse texto começa na sua ideia inicial dessa maneira. A misericórdia é o que Deus exige, a prática é o que Deus exige, antes mesmo de nós remediarmos o nosso pecado. Ele quer que nós não pequemos, mas depois se manifesta como sendo a nossa prática constante de misericórdia. Aquilo que Deus exige de nós, sejamos misericordiosos, e nós devemos, irmãos, ser misericordiosos. Nós vivemos num mundo extremamente competitivo, onde um está querendo derrubar o outro, onde um está querendo tirar o outro de situação para poder entrar no lugar, na vaga dele. E Jesus, ele conversa sobre os seus discípulos em Marcos capítulo 10, porque há uma disputa, porque há uma concorrência entre eles, de quem vai sentar à direita e quem vai sentar à esquerda do Senhor. E Jesus disse: entre você que não pode acontecer. Jesus então, ele, num dia de sábado, diz o texto, por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Entraram a colher espigas e a comer. Então, os fariseus, eles tentaram ressignificar o dia de sábado, ou dar um significado que Deus não deu. Porque, na verdade, queridos irmãos, eu estava fazendo uma leitura de um escrito de John Charles Wright, o bispo Wright, e ele disse uma coisa muito interessante. Existem duas tábuas dos mandamentos. A primeira tábua se refere
uma tábua por causa da outra. Nem nós podemos fazer de tudo pelo próximo, ou por pessoas achegadas a nós, e desconsiderarmos quem é Deus. Nem também podemos ter toda a devoção a Deus, mas excluirmos a nossa devoção a Deus em amor, em respeito, em compreensão, em ajuda, em socorro ao próximo. Não adianta, não há como fazer isso, não há como agradar a Deus observando somente uma das tábuas. Ou eu vou fazer de tudo por meu amigo, por meu irmão, mesmo estando ele em pecado, e eu vou encobrir o pecado dele, eu estou aborrecendo a primeira tábua da minha relação com Deus. Ou mesmo eu vou fazer de tudo para agradar a Deus, mas também eu vou humilhar alguém, eu vou me desfazer de alguém, eu vou passar por cima de alguém por causa da primeira tábua. Isso não é aceitável. São duas as tábuas. E a palavra de Deus diz que Deus colocaria as duas tábuas em nossos corações. Ele escreveria a sua lei nas tábuas do nosso coração. Portanto, é toda a lei, seus princípios, suas ordenanças, seus ensinamentos. Eu devo entender que há um só Senhor. Eu devo entender que esse Senhor não divide a glória dele com ninguém. Portanto, eu não posso de maneira nenhuma colocar ídolos em meu coração nem em minha casa, porque a gente pensa só nos ídolos da casa, nos ídolos da estante, nos ídolos das prateleiras, mas se esquece dos ídolos do coração. Eu também não posso de maneira nenhuma dizer o nome do Senhor em vão, falar o nome do Senhor de qualquer maneira. Ai, Jesus, né? Em nome de Jesus eu vou fazer, aí eu não vai lá e não faz, né? Eu já presenciei algumas vezes esse tipo de comportamento. Alguém diz: olha, eu vou fazer em nome de Jesus, aí chega lá e não faz. Por que falou em nome de Jesus? A palavra diz que é assim, não precisa dizer o nome do Senhor. Também a mesma escritura me diz que eu tenho que santificar o dia de sábado, que eu tenho que ter um tempo de adoração com o Senhor, mas eu não posso me esquecer que eu não posso desonrar meu pai e minha mãe, matar, adulterar, roubar, dizer falso testemunho, contar mentiras. Eu tenho que observar tudo isso, as duas tábuas. E esses homens, eles tinham uma devoção superficial, tão intensa, que eles acrescentaram um peso ao sábado que nem Deus tinha colocado, que nem o bem, que nem uma cura, que nem socorrer alguém, que nem dar comida a alguém, porque era dia de sábado. E Jesus então começa a sua lição. Os fariseus então, eles vendo isso, dizem: o que está acontecendo aí, Jesus? Por que os seus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado? Olha, eles estavam reinterpretando a lei, eles estavam sendo mais espirituais do que realmente a lei é. Eles estavam, queridos irmãos, superestimando o sábado, e não precisam fazer isso. É somente cumprirmos, é somente cumprirmos, não precisa essa transparência, aliás, essa de aparência, espiritualidade, né? Então, no versículo 3, vai dizer: mas Jesus lhe disse: não leste o que fez Davi, quando ele e seus companheiros tiveram fome, como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer, nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Veja então que Jesus, ele vai falar: não, vocês não leram, vocês não conhecem, vocês não sabem o que a Escritura diz. Ele está fazendo então uma referência lá a 1 Samuel, é o primeiro livro de Samuel, capítulo 21, versículo de 1 a 6. Vocês não leram? Peraí, que espiritualidade é de vocês que vocês não leram? Não existe espiritualidade sem leitura da Escritura. É fundamental nós lermos a Escritura. E Jesus falou: vocês não leem, vocês não leem a Escritura, vocês não sabem o que está escrito lá na Escritura. E os pães da proposição, Levítico capítulo 24, versículos de 5 a 9, vão dizer que era para sustento do sacerdote. Depois que terminasse o período de devoção cultual, o sacerdote podia pegar os pães, como se fossem esses pães. Esses pães são pães fictícios, né? São pães ornamentais, mas depois que terminasse, digamos que fossem pães
verdadeiros. E quando terminasse o culto, as pessoas que servem a Deus, os diáconos, os presbíteros, os músicos, as pessoas que estão envolvidas, as crianças que cantaram e serviram hoje aqui ao Senhor, poderia cada um pegar um pão e levar para casa e comer, porque estamos no serviço sagrado. Digamos que fôssemos nós levitas e sacerdotes, como no Antigo Testamento. Mas Davi entra com seus homens, vai até a mesa da proposição e vai lá e come os pães da proposição. Os pães da proposição eram um simbolismo de que em Deus havia sempre provisão, ou seja, Deus estava sempre a cuidar do seu povo. Era uma lembrança do que tinha acontecido na fuga do Egito. Era uma lembrança de que o Senhor estava enviando um maná do céu para o seu povo, de que o Senhor tinha compromisso de sustentar o seu povo. E nós não podemos perder isso de mente, isso não pode sair do nosso coração, de que Deus é o Deus que nos sustenta. E Davi, então, com seus homens, estavam a serviço de Deus. Eles estavam vivendo para Deus, eles estavam dedicando suas vidas a Deus, eles estavam trabalhando para a conquista dos territórios, para aumentar o domínio de Israel, para unificar as tribos de Israel, as 12 tribos que, quando Davi assume, Saul não tinha conseguido unificar as tribos, mas Davi então assume o reinado, o governo da nação de Israel. Então tem a missão de visitar as tribos, afastar os povos que estavam tentando tomar o território de Israel e unificar aquele povo não fosse um povo forte. Davi estava a serviço de Deus. E Jesus então ele está assemelhando ele e os seus discípulos a esse serviço sagrado. Assim como ele vai usar um outro exemplo. Ou não leste na lei que aos sábados os sacerdotes do templo violam o sábado e ficam sem culpa? Ou seja, o sacerdote, você parar para pensar qual que é o serviço do sacerdote no templo, era um serviço árduo, não podia deixar os elementos dos rituais que aconteciam durante o dia sujos depois dos rituais, ou não podiam deixar os castiçais, as lâmpadas apagadas, não tinham que manter acesas, a chama do altar. Eles faziam um serviço constante, cansativo, constante serviço de cortar, desossar, limpar, tirar as vísceras, tirar a pele, levar os órgãos que fediam para serem queimados longe do arraial. Veja que serviço cansativo. Às vezes eram novilhos, filhotes de touro, e eles então tinham um serviço cansativo, era um serviço sagrado. Jesus disse: eles podem nesse aspecto violar, porque eles não estão se esforçando meramente, não estão se esforçando para eles, estão se esforçando para a glória de Deus, para o reino de Deus. É muito diferente de a gente se esforçar jogando futebol no domingo. Estou cansado, não estou jogando futebol. Não é esse esforço para nós, mas é o esforço pensando no reino, no serviço, pensando em fazer aquilo que glorifica a Deus, que propaga a mensagem do Evangelho, que propaga a mensagem do reino de Deus, que estende a mão para necessitados, para pessoas carentes, para pessoas que estão doentes, seja física ou seja espiritualmente. Esse é o serviço sagrado. A visitação, o acolhimento, o companheirismo, a edificação, a leitura. Esse é o serviço. O dia do Senhor não é dia para as nossas atividades de lazer. Aqui, nos exemplos que Jesus dá, ninguém está brincando. Está todo mundo servindo. Jesus com os seus discípulos estão servindo, Davi com os seus homens estavam servindo, e os sacerdotes e os levitas estavam servindo. A violação do descanso do sábado, que realmente eram atividades estressantes, atividades trabalhosas. Para o judeu ele não podia caminhar mais do que 80
800 metros no dia de sábado. Jesus então está caminhando, passando por dentro de Searas, mais de 800 metros, poderia realmente estar quebrando o mandamento no dia de sábado. Mas eles estavam a serviço de Deus. Eles estavam empenhando o dia do Senhor para glorificar o Senhor, não para suas atividades de lazer, não para suas atividades pessoais. O dia do Senhor é um dia de seriedade. E eu vou dizer, eu tenho uma luta muito constante quando está passando uma coisa tão interessante na televisão. No domingo eu tenho vontade de assistir, e eu digo ao Senhor, tira essa vontade do meu coração. Às vezes a gente vê anunciar que vai passar um filme bom num canal de filme, ou num canal aberto, às vezes, até uma partida de futebol. O meu time vai jogar hoje, eu tenho que assistir o meu time, e eu fico naquela ansiedade por saber o resultado do jogo, como é que o jogo está, como é que o meu time está indo. O dia do Senhor é um dia para se dedicar a Ele. É um dia que eu tenho para, quando na semana o meu dia é corrido, eu tenho pouco tempo para Deus, eu preciso dedicar minha vida ao Senhor, escola bíblica dominical, visitação, comunhão com os irmãos, congregar, ouvir a pregação. O que mais os reformadores defendiam é a espiritualidade da família durante toda a semana, mas principalmente a família cultuando ao Senhor no dia do Senhor, aprendendo, se edificando, buscando o Senhor. E Jesus ele mostra que o dia do Senhor é o dia de fazer o bem. É um dia que eu vou ficar fazendo bem para mim mesmo, mas é um dia onde eu vou glorificar a Deus e servindo também aos outros. Nós não somos iguais a outras religiões que dizem que se nós não cumprirmos o dia do Senhor, nós perdemos a nossa salvação. Não é isso que a gente ensina. Mas se nós não tivermos o dia do Senhor para o serviço ao Senhor, nós estaremos cansados, porque a nossa vida já é cansativa. Nós já temos pouco tempo na semana, e no dia que a gente poderia dedicar exclusivamente a Ele, a gente está fazendo outras coisas que vão nos cansar e vão muitas das vezes nos fazer prestar a Deus um culto cansados, sem integridade e sem integralidade. As nossas mentes estão cansadas, os nossos pensamentos estão distantes do Senhor, porque nós estamos cansados. Quando nós estudamos o catecismo, nós percebemos que o dia do Senhor é um dia para nós abandonarmos as nossas recreações e dedicarmos a comunhão com Deus, com os irmãos, a divulgar a glória de Deus, os trabalhos do Senhor, não que não façamos nos outros dias, mas que principalmente nesse dia nós devemos dedicar inteiramente ao Senhor. Então, Jesus ele, no final desse versículo, diz: pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não teríeis condenado inocentes. Jesus está falando em relação àqueles que são inocentes, não porque eles não são pecadores, não é essa a ideia, mas aqueles que não têm culpa por estarem ali servindo a Deus, ou seria a culpa deles por estarem servindo a Deus. Então é isso que Jesus está demonstrando. E ele diz: misericórdia quero, não sacrifício. O princípio que é anunciado aqui é a ética mais importante do ritual de vida, é a prática mais importante. Nós precisamos ser mais misericordiosos e menos religiosos. É isso que Jesus quer dizer com este versículo, com esta citação neste texto. Nós precisamos ser mais misericordiosos em vez de meramente religiosos. E não é difícil perceber a aplicação desse princípio nesse contexto, até porque o verso 8 vai mostrar de maneira severa que Jesus Cristo ele tem direito de reinterpretar a má interpretação
daqueles religiosos. Ele tem direito. Por quê? Duas coisas ele diz de maneira muito importante nesse texto. A primeira, no versículo 6: aqui está quem é maior que o templo. Ou seja, ele está dizendo o seguinte: eu sou maior do que qualquer motivação religiosa. Porque o templo era o fim religioso, era o objetivo da religiosidade. Eu preciso ir ao templo, eu tenho que fazer aquilo no templo. E Jesus diz: aqui está quem é maior do que o templo. Então a nossa motivação, o nosso fim tem que ser glorificar a Ele, viver para Ele. Quando nós colocamos como empecilho as coisas do templo para não cultuarmos a Deus, nós estamos dizendo que a nossa finalidade não é Ele, mas o templo. Seja de maneira objetiva, quando nós queremos o templo para servir, seja como maneira negativa, quando nós não queremos ir ao templo por causa disso ou daquilo. Então a nossa motivação é o templo, de maneira positiva ou de maneira negativa. E não o Senhor da glória, e não aquele que é digno do meu culto, aquele que é digno da minha devoção, aquele que é digno da minha adoração. Ah, eu preciso ir para o templo, eu preciso estar lá no templo. Por quê? Não porque hoje é o meu dia de servir como presbítero na diaconia, hoje é o meu dia de cantar ou de tocar. Qual é a minha motivação? A minha motivação é somente o serviço. O serviço é a minha finalidade, é o fazer, e não aquele que merece a minha devoção, e não aquele que merece toda a honra e toda a glória. Ou quando eu digo: não estou com vontade de ir para a igreja porque tem um ruídozinho no som e eu não aceito aquele ruídozinho no som. Porque o banco que eu gosto de sentar, na posição que eu gosto de sentar, está meio mole, está fazendo um barulhozinho, então eu não vou, porque o sol vai sentar naquele lugar e aquele banco está perfeito. É a nossa motivação negativa pelo tempo. A nossa motivação não é o Senhor, são as coisas. A nossa finalidade não é o Senhor, é fulano, é alguém, é alguma coisa. E Jesus disse: aqui está quem é maior do que o templo. Não adianta nós termos os bancos acolchoados, nós temos uma projeção razoavelmente boa, nós temos um som que às vezes nos dá trabalho, às vezes nos deixa irritados, às vezes está regulado, desregulado, mas geralmente quando está bem regulado é bom. Mas não é essa a nossa motivação. A motivação é servir aquele que é maior que o templo, aquele que é maior que esse planeta, aquele que é o Senhor do universo e que está aqui nessa noite. Queridos irmãos, a segunda grande motivação para o nosso serviço, para a nossa devoção e para a nossa adoração é aquele que é o Senhor do sábado, aquele que representa uma adoração maior do que a adoração de um dia somente, aquele que nos promete que entraremos no descanso final, no sábado do Senhor. São as duas motivações que nós precisamos ter: a grandeza de Cristo e o significado da vida com Ele. Amém. É o que nós precisamos entender, é o que deve nos fazer adorarmos com qualidade a Ele. Não dependendo de alguém ou de algo. Não, Ele é maior que o tempo, Ele é o Senhor do sábado, é a Ele que eu devo servir. E qual é a sua motivação para servir? Para adorar, para cultuar. Amém. Pergunta que eu te faço, você não precisa me responder, mas é a pergunta que eu te faço. Então, os versículos 9 a 14 vão ser bem breves disso. Então, Jesus ele entra na sinagoga, segundo a versão de Mateus. Já explicamos que Marcos vai dizer que ele entrou de novo na sinagoga, poderia ser no mesmo dia. Lucas vai dizer que em outro sábado, talvez uma semana, talvez 2 semanas depois. Mas Mateus vai dizer que ele, partindo dali, entrou na sinagoga deles. Deles quem? Dos religiosos, dos fariseus. E na perspectiva que Marcos e que Lucas dão, Jesus primeiro explica
sobre fazer o bem no sábado. E depois Jesus vê um homem com a mão mirrada, possivelmente pela citação dos versículos 15 a 21, aquele homem poderia ser um gentio, que não podia nem estar no grande destaque na sinagoga. A sinagoga é diferente do templo. O templo tinha uma estrutura bem diferente, a sinagoga um salão, mas ainda assim os gentios e as mulheres ficavam um pouco afastados, e os homens, os chefes e os anciãos e os fariseus e os religiosos ficavam à frente, ficavam no meio. E Jesus então, na versão que Marcos e Lucas dão, nas versões que eles dão, Jesus chama aquele homem para a frente. Veja que Jesus, ele percebe um homem ali que está buscando a Deus, que está esperançoso em Deus, e que possivelmente não seria nem judeu, pelo comportamento daquele homem na própria sinagoga. Jesus então chama aquele homem, tanto é que ele vai falar de Cristo como sendo aquele que anuncia aos gentios. E aquele homem então, na versão de Marcos, no versículo 3 do capítulo 3 de Marcos, ele diz: vem para o meio. Jesus chama aquele homem, vem para o meio. Em Lucas, no capítulo 6, no verso 6, no verso 8, Jesus diz: levanta-te e vem para o meio. Veja então que Jesus chama aquele homem e destaca aquele homem. Aquele homem, além de possivelmente ser gentio, não ser judeu, aquele homem também sofria de vergonha por causa da condição do seu próprio braço. Ele possivelmente era considerado um homem inútil para o trabalho. Possivelmente ele vivia dependendo de algum recurso que a religião ali na sinagoga direcionava a ele mesmo. E então Jesus chama aquele homem, chama ele para o centro. Na versão de Lucas ele vai dizer: levanta-te e vem para o centro. Jesus então chama aquele homem, e Jesus então vai agora mostrar a prática do seu ensinamento. E aí ele vai perguntar, versículo 10: achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida, e eles então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Ao que lhes respondeu: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha e num sábado esta cair numa cova, não fará todo esforço para tirá-la dali? Queridos irmãos, a ovelha é um animal, mas não é uma pessoa, é considerado um objeto nesse caso. E Jesus mostra, e Jesus também conhecendo os corações e as motivações, talvez até sabendo mesmo que alguém praticou aquilo, percebe que aqueles homens dão mais valor às coisas do que às pessoas. Eles se esforçam para salvar aquilo que é deles, aquilo que é do interesse deles. Ou seja, muitos de nós, irmãos, largamos o serviço do Senhor para nos dedicarmos aos nossos próprios interesses no dia do Senhor. O dia do Senhor é dia de ler a Bíblia. O dia do Senhor é dia de oração. O dia do Senhor é dia de serviço sagrado. O dia do Senhor é dia de visitar irmãos, ligar para alguém, se importar e dizer: olha, eu estou sentindo a sua falta, porque você faltou. É para isso que eu digo, Senhor. Não para nós cuidarmos das nossas coisas, dos nossos objetos. Aí ele diz: ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha, logo é lícito nos sábados fazer o bem. Então disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a, e ela ficou sã como a outra. Retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra ele sobre como lhe tirariam a vida. A versão de Marcos, capítulo 3, versículo 6, vai dizer que eles se juntavam com os herodianos. Os herodianos eram pessoas que viviam a serviço de Herodes, possivelmente uma ala dos religiosos que apoiavam o que Herodes fazia. Possivelmente os fariseus e os herodianos eram rivais
entre si ou não concordavam em muitas coisas, mas na hora de tramarem contra Jesus, eles se juntavam, na versão de Marcos já, no capítulo 3 e no versículo 6. Queridos irmãos, então os versículos de 15 a 21 nós vemos um Jesus que se retira, um Jesus que não fica tocando trombeta, um Jesus que faz milagres, que cura e não quer essa divulgação, pelo menos naquele momento. E o objetivo era cumprir-se o que diz o profeta Isaías. E é interessante que ele faz aí uma chamada de Isaías capítulo 42, versículos de 1 a 4. Esse é um texto puramente messiânico, que mostra o servo de Deus, Jesus também como sendo servo de Deus. E diz aí o versículo 18: eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Veja que são todas partes da profecia que são atribuídas a Jesus. Jesus, ele é o servo. Jesus, ele é o amado do Pai, como Paulo vai dizer em Efésios capítulo 1, versículo 6. Jesus é aquele em quem Deus se compraz, como diz lá no final de Mateus capítulo 3. Então são trechos da profecia que Deus dá testemunho do próprio Filho. E diz aí no versículo 19: não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Ou seja, ele não é causador de confusão, ele não é causador de contenda, ele não vai ficar batendo boca com ninguém, né? Esse é o meu servo, ele veio para servir. E aí o versículo 20, que é fantástico. Eu vi uma pregação desse texto quando eu era adolescente e maravilhado com a mensagem do texto de Isaías 42, versículo 20: não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo. Olha o que ele está dizendo: Jesus não veio para terminar de matar quem está morrendo, Jesus não veio para terminar de apagar quem está se apagando, ele não veio para isso, né? Ele veio para restaurar, ele veio para levantar, ele veio para refazer, ele veio para fazer com que se restabeleça. Irmãos, é um exemplo muito interessante para todos nós. Não esmagará a cana quebrada. Nem apagará a torcida que fumega. O morrão que fumega, né? Você vai colocar fogo em alguma coisa, você precisa que queime, né? Às vezes você fica tão chateado com aquilo e depois eu queimo isso, apaga, né? Ele dá uma ideia aqui sobre uma chama que está quase se apagando. E a ideia é que Jesus, ele não vem para desanimar ninguém, ele vem realmente para levantar, ele vem realmente para dar motivação, para servir. E é o que nós precisamos, irmãos. Primeiro, praticar. Nós precisamos praticar. Nós não podemos acabar de matar quem está morrendo. Nós temos que levantar para frente. Nós não podemos acabar com o vigor de quem tem um pouquinho de vigor para servir a Deus. Nós devemos levantar. E a ideia aqui principalmente na perspectiva dos gentios. Por quê? Porque ainda havia nos gentios um anseio, ou uma necessidade, ou uma curiosidade por conhecer o Deus de Israel. Esse texto é puramente messiânico e também missiológico. É um texto que nos leva, irmãos, a reacendermos ou a esclarecermos a perspectiva que o pecador tem de Deus. Estava hoje lá na Coab, estava com algumas irmãs, dividimos o grupo, e eu passei por duas pessoas assim, que eu nem convidei, nós nem convidamos para o culto, passamos, cumprimentamos rapidamente, convidamos algumas pessoas, aí na volta o cidadão estendeu a mão assim, eu vou aqui. Aí eu falei com as irmãs, não, pode ir. Aí fui lá,
e na hora eu disse, puxa, o cidadão é um morrão que está fumegando, que está quase se apagando. Aí ele disse, senta aqui. E me sentei, ele pediu um refrigerante de 1 litro para eu tomar sozinho, porque eu estou com a barriga cheia de guate. Guate não é igual agora na Antártica, mas atende um pouquinho. Mas o cidadão falou assim, eu sei que eu sou pecador. Eu sei que o salário do pecado é a morte. E quando ele começou a falar aquilo, eu disse, essa aqui é a oportunidade, eu passei por ele e nem parei para conversar com ele. E ele me chamou para falar isso para mim. E aí passamos 1 hora aproximadamente. Chegaram todos os irmãos lá, os irmãos me ligaram. E eu parei e pensei, nossa, há uma perspectiva sobre Deus. E eu quase passei, na verdade eu passei por ali e desconsiderei aquelas 2 pessoas. E Deus me deu a oportunidade de conversar com elas sobre o Evangelho, sobre o pecado, sobre o caos social, sobre o caos do mundo, sobre a entrada do pecado e a morte para todos os homens. E foi uma tarde tão abençoada, porque parece que eu fui lá para ser parte da solução de alguém, mas na verdade Deus me abençoou tanto, falou tanto ao meu coração, e eu pensei, como eu negligenciei essas 2 pessoas. Aí o versículo 21 diz, e no seu nome esperaram os gentios. Irmãos, esse texto é um texto também missiológico. Nós precisamos viver a missão. E Jesus então sai tão abatido, tão triste também, ele se afastou dali, calado, por ver que há uma perspectiva somente religiosa da coisa. Nós precisamos pregar o Evangelho. Nós devemos anunciar a misericórdia de Deus. Nós precisamos viver o reino da misericórdia e do serviço. É o que se espera daqueles que foram alcançados pela misericórdia de Deus. Algumas lições importantes para nós. Primeiro, Cristo não anula nossa responsabilidade espiritual quanto ao dia do Senhor. Você não vai encontrar de maneira nenhuma Jesus anulando isso. Mas ele vai demonstrar para nós como nós devemos aproveitar o dia do Senhor. Segunda lição muito importante que nós temos nesse texto, que nós não podemos deixar de fazer o serviço de misericórdia devido a uma fé cega e egoísta. A nossa atitude religiosa não é mais importante que as pessoas. Pessoas são mais importantes do que atitudes religiosas. Terceira lição muito importante que nós vemos nesse texto, que nós não podemos cumprir os mandamentos da primeira tábua sem nos preocuparmos com os da segunda tábua. Porque a misericórdia reside em nós olharmos para um Deus misericordioso, todo poderoso, mas também nós olharmos para o próximo com misericórdia. Nós também não podemos de maneira nenhuma, irmãos, não podemos de maneira nenhuma aumentar a santidade do dia do Senhor sem viver a santidade dos demais dias. O dia do Senhor é somente um dia exclusivo para a nossa espiritualidade descansada em Deus, mas que os demais dias nós precisamos viver santidade, obediência, como no dia do Senhor. Quinta e última lição que nós temos é que, em contrapartida, em relação à santidade do dia do Senhor e viver santidade também nos demais dias, nós também não podemos reduzir a importância do dia do Senhor como cristãos modernos têm feito. O dia do Senhor é um dia de serviço sagrado. Os demais dias são dias também de obediência. Mas nós não devemos fazer o que fizeram os fariseus, superestimar o dia do Senhor.
e humilhavam as pessoas. Assim como também não podemos fazer como os cristãos modernos fazem, vazios, que interpretam a Escritura do seu próprio modo. Não podemos reduzir a importância do dia do Senhor, como esses cristãos modernos fazem. Neste, mais do que nos outros, deve haver uma dedicação e descanso exclusivos, por ser propício à adoração individual, à adoração familiar e à adoração congregacional. Não podemos desprezar o dia do Senhor. Domingo é dia de família na igreja. Domingo é dia de nos encontrarmos com irmãos e com o Senhor no culto público. Domingo é dia de visitarmos irmãos, pregarmos o Evangelho para parentes e amigos. É dia de compartilhar as maravilhas e os benefícios de uma vida com o Senhor. Domingo não é um dia para assistirmos Faustão, Silvio Santos ou nosso time de coração, mas para meditarmos em Deus e ansiarmos por Ele, como o salmista fala no Salmo 42. Domingo deve fazer parte do anelo das nossas almas. Não o clube, não a praia, não a televisão, mas a Escritura, a oração, a comunhão com Deus e com os irmãos. Amém? Que Deus nos abençoe, nos fortaleça e nos dê graça. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Quão pequeno nós somos diante dela. Deus, quão velho eu sou perante a tua palavra. Meu Deus, ensina-me, Senhor, a cumprir os princípios da palavra do Senhor, a misericórdia, o amor e a justiça. A tua palavra nos diz em Miqueias capítulo 6, versículo 11, 8, que o Senhor já declarou que o Senhor quer de nós, que amemos a justiça, pratiquemos a misericórdia e andemos humildemente perante o Senhor nosso Deus. Ah, Senhor, nos ensina a sermos adoradores dessa maneira, verdadeiros adoradores, tementes, voluntários, gratos, alegres para o Senhor. Que a nossa motivação positiva não seja o templo, que a nossa motivação negativa também não seja o templo, que a nossa motivação não seja somente um dia, mas que seja sempre àquele que é maior do que o templo, e seja sempre àquele que é Senhor de todos os dias e aquele que nos garante entrar no descanso eterno. Ó Senhor, aquece meu coração para te amar cada vez melhor e cultuar melhor, Senhor. Tenha misericórdia de mim, me fortaleça, porque eu sou pecador nesse sentido. Eu preciso dar o melhor da minha vida ao Senhor. Eu rogo também pelos meus irmãos, que o Senhor também os fortaleça. Sobretudo, Senhor Deus, que nós vivamos, ó Deus, em tudo, Pai, o reino da misericórdia,